Eu já recebi milhares de mensagens e de sugestões e agradeço-vos por isso. Queria-vos falar de uma coisa que falei há bocado no Instagram e que acho que era importante, que é sobre isto dos debates. Antes de mais, obrigado pelas as sondagens valem o que valem, e isso vão e vêm consoante também o interesse, mas estamos em primeiro lugar, numa eleição que dizem que não era a eleição que nós queríamos. Ou seja, vejam isto, estamos em primeiro lugar numa eleição que não era a nossa, imaginem como é que estão os outros. Portanto, estamos em primeiro lugar na sondagem do Expresso e da SIC, mas o que mais me ressalta ali, eu disse isto há bocado no Instagram, foi os jovens. Sabem quanto é que nós estamos nos jovens? Com vocês, com o vosso apoio. Estamos com 34. 34. É uma coisa absolutamente brutal. E isso deriva ao vosso apoio. E deriva de não termos medo. E de dizermos as coisas como elas são e de dizermos a verdade. Portanto, eu queria vos agradecer por esse apoio e dizer que vamos continuar. Vamos chegar aos 50%. Vamos arrasar. Vamos ter maioria absoluta nos jovens. Já na primeira volta, não é só na segunda. Vamos arrasar já na primeira. Porque nós somos os únicos que queremos dar um futuro ao país. Os outros não querem dar futuro. Os outros querem falar do passado, das coisas do passado, da Constituição do passado, dos escravos, etc. Eu quero falar do futuro. Vocês querem falar do futuro. E é por isso que nós estamos tão à frente nos jovens. É por isso. Por isso eu queria vos agradecer. Muitos, a maior parte, têm dito que não os contactam para as sondagens, a mim também não. Mas se estamos em primeiro lugar, por alguma coisa deve ser. É porque estamos a criar este enorme apoio. Deixem-me só, antes de entrar também na tal conversa que eu vos disse que ia ter com o Alexandre, falar por causa dos debates, que era isso que eu ia dizer. Muita gente disse que o debate... obviamente eu não estou a falar dos comentadores, porque para esses eu perco sempre. Eu podia debater sozinho, que perdia sempre. Isso não há hipótese nenhuma. Eu se debater, eu aqui, numa live, os comentadores se virem vão dizer que eu perdi, porque estou sozinho, não tive o nível de estadista que eles gostam, não tenho o nível que eles gostam de ter, não é? Agora, eu acho que tenho que ter a mesma firmeza que tenho tido nos últimos anos. E não podemos agora começar a afrouxar, que é o que os outros são. Os outros candidatos nesta eleição são os frouxos, todos, desculpem lá dizer isto, é só conversa de chacha, é só conversa da treta. E, portanto, muitos de vocês têm-me dito o que é que eu acho dos debates, como é que eu vejo a prestação dos debates, e eu sou parte interessada, obviamente, mas eu tento, sobretudo, acredito em ser autêntico. Eu tento, sobretudo, ser autêntico. Eu tento dizer-lhes na cara aquilo que nunca ninguém lhes disse na cara. Aquilo que vocês gostavam de lhes dizer na cara. É isso que eu tento fazer. É dizer-lhes na cara aquilo que eu acho que é fundamental. Dizer-lhes que são os corruptos, dizer que destruíram o país, que partidos como os dele permitiram que o país chegasse ao ponto em que está, e dizer-lhes o que é que vou fazer diferente. Não é só aquela conversa, vamos unir, agregar, mobilizar, vamos juntar. Não. Vamos cortar onde tem que se cortar, porque é preciso cortar em muita coisa. Estamos com um Estado enorme, que não dá vantagem para ninguém, é enorme, só gera mais corrupção e desperdício de recursos públicos. Vamos ter que dar prioridade e vamos ter que tirar prioridades, e isso é importante de se dizer, e vamos ter que tomar decisões que são difíceis. A diferença é que eu quero dizer isso na cara deles. E, portanto, eu não sei se estão de acordo comigo. Eu acho que nós não devemos mudar, que eu não devo mudar enquanto vosso representante, o estilo dos debates. Este é o nosso estilo, este é o meu estilo, isto é a vossa voz. E é isso que eu tento fazer. Tento ser a voz daqueles que não têm voz, e tento ser a voz que mete em causa, quer dar o tal murro na mesa, que eu dizia. Lembro-se de ter dito, eu quero dar um murro na mesa. Então nós temos que dar um murro na mesa, não pode ser conversa de treta e conversa de chacha. Percebem? Eu não estou a dizer que eu não possa ter cometido alguns exageros em algumas coisas. Por exemplo, a Catarina Martins irritou-me solenemente. Aquela questão de sonsinha, aquela cara de atriz, assim, aquela coisinha muito frouxa, e depois a dizer que tinha vida profissional, quando o Bloco de Esquerda a contratou mal, saiu deputada, passou para a assessora e depois passou para um tacho em Bruxelas. Só que isto nenhuma imprensa pegou, ninguém pegou nisto, tive que ser eu a dizer isto ali na cara, e ela ficou com aquele sorriso dela de atriz. Eu não acho que deva mudar isso, e eu acho que vocês também não querem mudar isso. Acho que é tempo de nós começarmos a dizer as coisas como elas são. E, portanto, se querem conversa da treta, todos amigos... Eu tenho visto os outros debates, francamente. Já me estão a dizer que eu tenho que entrar na outra conversa, mas deixem-me só dizer isto. Eu tenho visto, sinceramente, os outros debates, e eu fico... alguns deles parecem adormecer elefantes.
na verdade. Parece uma coisa de adormecer qualquer pessoa. Até o tipo que toma mais comprimidos para dormir devia adormecer a ver estes debates do Marcos Mendes, do Gouveia e Melo, do Cotrim, do Seguro. É uma coisa assustadora. Então este tipo do livro agora que entrou, que ninguém sabe quem é, francamente, mas parece uma coisa assustadora. Daquelas... Parece que o sistema produziu estas marionetazinhas para estarem ali, para ficarem ali caladinhas a fazer o seu papel. Eles dizem que sim, sim, sim. E é isto. É este teatro de sonsos. Olhem, é isto mesmo, teatro de sonsos. Eu não sou assim. E se é esse candidato que querem, eu acho que não é. Eu nunca vou ser eu. Pode ser outra pessoa, mas não vou ser eu. Eu acho que temos uma oportunidade única. Ainda por cima, quando estamos em primeiro, temos esta vantagem. Os outros vêm todos a terreiro atacar. E então, eu estou aqui para responder. Em vosso nome, temos pela primeira vez em 50 anos, desde o 25 de Abril, alguém que diz assim com todas as palavras: não tenho saudades nenhumas do passado. Eu já nasci, como a maior parte de vocês, em democracia, mas exige uma democracia boa. Não quer esta democracia bafienta, cinzenta, que nos vieram nestes últimos anos de democracia, nestas últimas décadas. Exige uma democracia boa, num país moderno, rico, próspero, com capacidade de fazer diferente. Mais nenhum consegue dizer isso. Abril, os escravos e tal, mas os escravos pagam o imposto da gasolina e do gasóleo. Os escravos acabam com a corrupção. Os escravos acabam com a imigração descontrolada aqui no país e com a islamização da Europa e de Portugal. Os escravos obrigam-nos a ter que pagar mesquitas para eles virem mais para cá e continuarem aí. Quer dizer, é isto, estão a ver? E eu não quero mudar isso. Eu quero continuar a ter este estilo, este género. E acho que vocês é o que querem também. Portanto, nós vamos até ao fim com isto. E já que estamos em primeiro, vamos... volto a dizer, já me estão a dizer que eu tenho que mudar aqui para dar entrada à conversa. Deixem-me só dizer-vos outra coisa. Hoje mesmo, o Gouveia e Melo disse isto. Algo assim que passou nos jornais da noite, que as pessoas do Chega me mandaram. Disse, bom, o Dr. André Ventura não quer receber o Lula da Silva, não quer falar com o Presidente de Angola, então para que raio é que vamos eleger este homem? Isso foi dito por ele. Vocês podem ver isto, isto está publicado, eu também vou publicar daqui a bocado. E ele usou mesmo estas palavras. Para que é que vamos eleger este homem se ele não fala com o Lula da Silva, se não fala com o Presidente de Angola? Estão a ver? Eu não sou eleito para o Lula da Silva, nem para os corruptos da África ou das Américas. Eu sou eleito por vocês, pelos portugueses. Eu vou ser eleito para defender os portugueses. Metam isso na cabeça. Nós vamos ter um país que vamos defender e vamos passar a andar de cabeça erguida, levantada. Acabou esta história de andarmos agachados perante todos. Seja o Presidente de Angola, seja o Presidente do Brasil, eu estou-me nas tintas. Ou aceitam e respeitam Portugal, ou não vão ter o nosso respeito. Portanto, não, Gouveia e Melo. Quem não nos respeita não merece o nosso respeito. É estranho eu ter que explicar isto a um almirante. É estranho eu ter que explicar isto a um militar. Ele até diz que eu não fui militar e, portanto, não posso falar de patriotismo. Não fui, de facto, militar, nem eu, nem 99% dos portugueses. E não é por isso que somos menos patriotas. Porque ao ouvir um militar dizer uma coisa dessas, dizer que, bem, quem não quer falar com o Lula da Silva do Brasil, quem não quer falar com o Presidente de Angola, então, para que é que quer ser eleito? Então, isso é o grau zero do patriotismo. Então nós somos eleitos para nos vergarmos aos outros? Nós somos eleitos para andar aqui a mochar aos da Guiné, de Timor, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Brasil? Não. Nós somos eleitos para defender Portugal. Onde houver portugueses, nós vamos defendê-los. E vamos fazer tudo o que for possível para isso. Percebeu, Almirante? É isto, era só fazer isto. E é isso que eu vou fazer. Eu queria dar uma nota também em relação a uma polémica que temos tido desde o debate com o Marcos Mendes, que tem a ver com os lesados. Eu sei que isto não interessa a muita gente e não interessa a muitos dos que nos estão a ver, se calhar. Vocês sabem que houve, com a queda do BES e do Banif, houve muitos que ficaram agarrados. E ficaram agarrados por causa de um senhor que se chama Marcos Mendes também. Porque ele disse na televisão que o banco era sólido, que podiam estar confiantes que o banco não ia cair. E disse, não se preocupem que o banco está bom. Por isso é que eu o confrontei com isso no debate. Estão a ver, mais ninguém é capaz de o confrontar com isso. A maior parte da imprensa tem deixado isso passar. Se fosse comigo, meu Deus, estava uma loucura em todo o lado. E eu confrontei no fim. O senhor não se lembra de quando disse que o BES era bom, o Ricardo Salgado era bom, e depois uma série de pessoas perderam as poupanças todas por causa disso, e até hoje, já passaram 10 anos, e ainda não receberam nada. Este país dá dinheiro para toda a gente, para todos os disparates, para todas as coisas. Ainda não compensou aqueles que perderam tudo, porque o Estado, o Marcos Mendes, o Cavaco Silva, lhes disseram
que o banco estava bom, que o banco estava firme, que podiam ter confiança no banco. Isto é um candidato presidencial. Portanto, eu quando me dizem assim, o Marcos Mendes pode ser candidato presidencial e pode ganhar. Ele poder ganhar pode, mas já viram o tipo que vamos estar a eleger Presidente da República? Alguém que esteve sempre ao lado das elites, ao lado que esteve sempre além dos que nos queriam roubar, dos que vos queriam roubar. Isto do BES é autêntico. Ele disse, o banco está bom, o banco está sólido, e podem apostar no banco. O que aconteceu? Perderam tudo. Passaram 10 anos e ainda não receberam nada. Eu tenho recebido centenas de mensagens de lesados a agradecer o tocar nesse assunto. Eu vou continuar a denunciá-lo, quer do BES, quer do Banif. Estão no país inteiro. Pessoas que perderam tudo por causa desta malta. Que, como faz toda a panelinha uns com os outros, como fazem todos panelinha uns com os outros, foi tudo a cobrir o Ricardo Salgado até ao fim. Foi tudo a cobrir, por isso é que não querem que ele vá preso. Agora andam a dizer que ele perdeu a memória. Só não perdeu a memória para roubar durante os últimos anos todos. Agora perdeu a memória quando chegou o tempo de ir para a prisão. É sempre assim. E agora, claro, dizem que temos que ser humanistas, temos que ser ponderados e tal, mas entretanto foi dos que mais nos roubou nos últimos anos. E o Marcos Mendes estava lá também. E o Marcos Mendes permitiu que isto acontecesse e deu confiança a que isto acontecesse. Ninguém fala disto. Estão a ver? Eu quero falar disto. Eu quero falar disto. Eu não tenho medo. E portanto eu acho que chegou a altura de nós deixarmos de ter conversa de treta para as pessoas. Francamente, acho que chegou a altura. Eu estou a receber aqui muitas perguntas. Acho que já está quase toda a gente... Acho que já está quase toda a gente live. Eu estou a receber muitas perguntas, eu não consigo responder a tudo. Estou a ver também muitas ameaças, mas isso nós já estamos habituados. Também lhes vou dizer isso, era escusado estarem a perder o vosso tempo aqui com ameaças, porque não vale muito a pena, francamente. Eu não vou mudar por causa disso. E se não percebem que uma democracia tem que ter debate, tem que ter elevação e tem que ter coragem, não estão aqui a fazer nada. Portanto, podem ameaçar o que quiserem. Eu estou a ver, estão muitos infiltrados a entrar, mas não faz mal. Eu vou dizer o que tenho para lhes dizer na cara, como digo nos debates. E, portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Eu recebi também muitas perguntas, adiantando-me a várias que me estão a fazer aqui, sobre a questão da NATO e do euro, e qual é a nossa posição sobre isso e a guerra na Ucrânia. Eu não gosto de fugir a assuntos, por isso eu vou-vos dizer o que é que eu penso. Nós devemos evitar que os nossos jovens, vocês, sejam enviados para o teatro de guerra na Ucrânia. Devemos evitar isso. Acho que qualquer Presidente da República português, neste momento, perante um país com os problemas que tem demográficos, deve evitar enviar tropas no terreno para a Ucrânia. Já morreu 1,5 milhão de pessoas, se não me engano, são estes os números na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portugal, na minha perspectiva, deve estar ao lado da Ucrânia, porque a Ucrânia foi invadida e, portanto, a Ucrânia tem o direito e o dever de resistir. Nós devemos garantir que há um acordo de paz que preserve a Ucrânia, que defenda a Ucrânia, porque os russos aqui é que são os criminosos. Os russos é que permitiram esta invasão, os russos é que quiseram esta invasão, os russos é que tentaram e estão a tentar invadir a Ucrânia. Ponto 1. Ponto 2. Portugal pode ajudar de outras formas que não seja a necessariamente enviar os nossos jovens para o teatro de guerra. Nós já ajudámos, aliás, noutros teatros de guerra, com equipamento militar, como estamos a fazer à Ucrânia, nós, os espanhóis, os franceses, os alemães, com equipamento médico e com profissionais, com apoio de várias naturezas, diplomático, etc. E é isso que Portugal deve, e financeiro, evidentemente. Embora, obviamente, nós temos que pôr a prioridade em Portugal, quer dizer, se nós não temos dinheiro para pagar a nossa saúde, o nosso sistema de educação, as nossas reformas são baixíssimas, os salários estão uma miséria, nós não podemos nada dar dinheiro para teatros de guerra internacionais, só porque sim. Devemos evitar que os jovens vão para o teatro de guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, nós temos que deixar claro que Portugal deve estar ao lado dos seus aliados. E, portanto, há uma série de candidatos que defendem, e devem ser confrontados com isso, que devemos sair da NATO. Agora eu pergunto-vos, pessoal, vocês imaginam o que é sair da NATO? Portugal é um dos países fundadores da NATO. Nós somos um dos países fundadores da NATO. Nós não podemos deixar os nossos aliados ocidentais, pela Venezuela, pelo Irão, pela China, pela Rússia, como esta esquerdalhada quer fazer. Vocês conhecem alguém que saia dos países ocidentais para ir viver para países comunistas? Ou para países socialistas? Mesmo o Brasil, eu sei que muitos estão aqui, mas eu vou dizer isto também. Se o Brasil estivesse bem, não havia tantos brasileiros a vir para Portugal. Não havia. E eles sabem que é verdade.
Quem diz que o Brasil está bem com o Lula é não saber como é que está o Brasil. Em economia, em violência, em salários, nos crimes contra as mulheres, contra as crianças. O Brasil está uma selva. E, portanto, eu quero que Portugal esteja no modelo de países ocidentais, dos seus países ocidentais. Não de países a que estão habituados, que é os países comunistas que a esquerdalhada gosta. Sabe o que é que eu gostava de fazer? Gostava de pegar nesta malta toda esquerdalhada, e o PSD também está parecido com isto, mas sobretudo na esquerdalhada. Pegar na Catarina Martins, pegar no comunista, no António Filipe, no António José Seguro, no tipo do Livre, no Jorge Pinto. Gostava de pegar neles todos e pô-los um mês, bastava um mês, a viver em Cuba, ou mesmo no Brasil, ou na Venezuela, ou na Coreia do Norte, onde não sobreviveriam provavelmente, mas gostava de os pôr lá a viver. E queria ver se eles ao fim de um mês continuavam a ser socialistas. Gostava mesmo, gostava de saber se eles continuam a ser socialistas ao fim do mês. Portanto, isto é só hipocrisia. É só hipocrisia. Eu, quando digo que temos que nos manter na NATO, é porque nós temos um modelo de país que queremos. Portugal não sobrevive sozinho. Portugal integra-se num espaço europeu, ocidental e atlântico. É estas que têm que ser as nossas alianças. Sair do euro. Estas pessoas têm noção do que é que seria para a economia portuguesa neste momento sair do euro? Seria um colapso, seria uma inflação gigantesca, como aconteceu com os argentinos até chegar o Milei. Seria uma inflação brutal, não imaginam o que é isso. Seria voltar aos tempos dos anos 74, 75, 76, com tudo caríssimo e as pessoas sem dinheiro para comprar nada. Nós temos que ser o muro, nós, porque nós é que estamos a fazer o novo país, nós é que somos o novo movimento. Nós temos que ser o muro contra esta esquerdalhada toda de Abril, que não sabem o que é que querem. Ou melhor, querem um país que nós não queremos. Por isso é que tantos estão lá fora. Olha, muitos dos que estão aqui são imigrantes portugueses, que estou a ver muitos na Suíça, na Alemanha, no Luxemburgo, nos Estados Unidos, no Canadá, em França, estou a ver muitos também. Ora, deixem-me dizer-vos uma coisa, porquê é que estão aí? Alguém aqui podem escrever, eu estou a ver muitos a escrever coisas, digam-me lá, algum de vocês que está aí fora quer ficar por vossa vontade? Algum quer porque não gosta de Portugal e prefere estar em França, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou onde for? Não. Ou na Suíça? Tenho certeza que não. Digam-me lá, escrevam aqui. Não, estão a ver? Não. É isso que eu estou a ver. Porque nós temos é que trazer os nossos imigrantes de volta e dar-lhes condições para isso. Nós precisamos de menos imigrantes. Sobretudo estes que vêm do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, do Nepal, da Tailândia. Precisamos de menos destes. Até me caiu a caneta. Estão a ver porque é que eu me exalto? Tem-me aqui ainda a caneta. Precisamos de menos destes e precisamos de trazer os nossos imigrantes. Precisamos trazer os nossos portugueses que estão lá fora e que querem voltar e que só não voltam porque não têm condições. Só que esta esquerdalhada não quer isso. Querem um país cheio de imigrantes, querem um país cheio de confusão, querem um país em que estes votem todos, porque eles sabem que esta malta toda que vem, vai votar neles. Porque é que em muitos países da Europa eles começam a querer dar direitos de voto a estes imigrantes que vêm destes países? Porque eles sabem que vão votar neles, não vão votar em mim de certeza, não é? Imigrantes que vêm de países muçulmanos, tirando alguns que sabem o que é viver lá e que estão a fugir disso, a maior parte vai votar na esquerda. Porque querem que a esquerda lhes reconheça tudo o que eles querem fazer cá. Mesquitas, pagas com os nossos impostos, que as mulheres tenham que andar de burca, que as miúdas não tenham os mesmos direitos que os miúdos, que as mulheres sejam tratadas abaixo do cão, e nós não permitimos isso. Portanto, isto é um modelo, isto que a esquerda está a fazer, isto não é por acaso. Eles querem mesmo alterar a demografia da Europa, dos países europeus, para conquistar e para mandar, porque eles sabem que só mandam assim, já não têm o apoio de ninguém. Olha, um bom exemplo. A questão da Mariana Mortágua e de Gaza. Porquê é que a Mariana Mortágua agora se foi embora? Porque percebeu o enorme disparate que fez para os portugueses. A Mariana Mortágua estava o país a arder durante o tempo dos incêndios, pegou nas coisas dela e foi passear pelo Mediterrâneo, naquela flotilha que ia até Gaza e tal. Quem é que a aplaudiu? Esta malta de sempre, os atores, esta malta do cinema, esta malta do teatro e tal, que diz sim, grande causa, e os jornalistas, claro, porque são todos amigos deles também. Mas não há ninguém, cidadão comum, português comum, que pague os seus impostos, que se levante de manhã para trabalhar ou para estudar, ou seja o que for, que diga assim, fez sentido. Não fez puto sentido. Então uma portuguesa, uma deputada portuguesa paga pelo Parlamento português, paga com os impostos dos portugueses, como todos os que somos deputados, vai-se embora durante semanas para Gaza, por causa de uma coisa qualquer que ela acha que é de solidariedade. Então não é preciso solidariedade cá, nosso país a arder, as pessoas com reformas miseráveis, o que está a acontecer em termos de insegurança, os preços cada vez mais caros, está tudo caríssimo. E vai para Gaza. Portanto, isto não é por acaso. A esquerda quer este país.
Quer este país destas causas que eles gostam de se mover, mas depois não se mobilizam pelo que está ao seu lado. A Marina Mortágua, se calhar, vai mais facilmente para Gaza fazer um grande filme, um grande teatro, do que pelo vizinho dela que não consegue pagar a casa. Ou pelo vizinho dela, funcionário público até, que ganha uma miséria que já não consegue pagar o cabaz alimentar. É por isso que eles não gostam de nós dizemos a verdade. E nós queremos defender os portugueses primeiro. Isto não tem que ver, eu falei há bocado, como eu disse, isto não tem que ver com a questão da solidariedade tal, porque a Ucrânia, nós somos absolutamente solidários e se eu ganhar as eleições, vamos continuar a ser com a Ucrânia. Não vos quero mentir. Vamos continuar a ser solidários. Mas não vou, até ao limite, enviar tropas para a Ucrânia. Enviar jovens portugueses. Quer dizer, nós já 30% já emigraram dos nossos jovens. Agora, se vamos enviá-los para a guerra, ficamos sem jovens. Portanto, nós temos que ter aqui o bom senso que a esquerda não tem. Para a esquerda é tudo conversa da treta. É tudo poesia, é tudo coisas assim desse género. Mas depois vida real das pessoas, vida concreta das pessoas, sofrimento das pessoas. Nada, zero. Zero. É zero conversa sobre isso. Volta. Como é que isso se faz? Perguntam. Bom, olha, não se faz a penalizá-los nos impostos, como acontece agora. Que é, depois acabam a pagar impostos lá e cá. Nós temos que os trazer de volta. Não fazê-los pagar nas habitações. Olha, eu estou a ver uma expressão aqui que alguém usou, que é assim, Portugal está a ficar o lixo da Europa. E estamos mesmo. É triste dizer isto, mas estamos mesmo. Estamos a ficar a lixeira da Europa. A permitir que entre toda a gente, muitos que não interessam, francamente, a tornar-nos uma bandalheira de crimes. Todas as noites, agora acordamos de manhã com notícias, 3 pessoas foram baleadas, uma pessoa foi esfaqueada, uma orivesaria foi assaltada, uma loja foi... Todos os dias. Portanto, isso é mesmo verdade, o que estão a dizer. Nós estamos mesmo a perder, estamos mesmo a tornar-nos a lixeira da Europa. Agora, deixem-me voltar só a isto dos imigrantes, porque é importante. Os nossos imigrantes lá fora. É que agora, eles têm um regime em que os obrigam a pagar cá e lá. Ou seja, eles têm que pagar impostos nos 2 sítios. Isto, num país que quer atrair os seus imigrantes, é estúpido. Nós devíamos estar a criar-lhes um regime favorável para eles voltarem. Muitos dizem-me assim, para ser franco, mas os jovens que foram qualificados, por exemplo, ganham muito mais em Londres, em Berna, em Washington, em Frankfurt, onde for. E Portugal não consegue pagar-lhes isso. Vamos lá ver, isto não é só uma questão do Estado. Nós, para termos empresas que conseguem pagar salários altos, temos que ter 2 coisas. Temos que ter condições para essas empresas gerarem rendimento, porque a esquerda só diz salários altos, salários altos, salários altos. Mas como é que eles vão pagar os salários altos? Estamos a falar de empresas privadas. Portanto, não estamos a falar do Estado só a aumentar salários. Nós temos que ter condições para que as empresas paguem bem. Isso significa que também têm que pagar menos impostos a nível empresarial para poderem e serem obrigados a reinvestir isso em recursos humanos. A pagar bem recursos humanos. Não vamos ter jovens cá, quando eles cá vão ganhar 1.500 euros, se ganharem 1.500 euros, e estão em França a ganhar 3.500. Portanto, não os vamos atrair para cá, isso é conversa. Nós temos que dar condições às empresas, a nível de competitividade, a nível da justiça, porque muitas empresas queixam-se que em Portugal um processo na justiça demora 20 anos, e isso não pode ser. E a nível dos impostos, para que eles paguem melhor aos jovens. Nós temos é que trazer os nossos jovens de regresso e os nossos imigrantes de regresso. Para isto precisamos de 2 coisas. Empresas que paguem bem e carreiras adequadas, e isto podemos fazer, nomeadamente com uma lei laboral muito melhor do que aquela que temos. 2, trazendo os que já foram há muitos anos, que agora são pessoas bem instaladas na vida, têm a sua vida, têm os seus negócios, têm as suas famílias, dando-lhes incentivos para vir para Portugal, reconstruírem as suas casas de cá, em muitas terras, aliás, que estão muito despovoadas pelo interior do país, e não pagarem uma carga fiscal brutal sobre a reforma. Porque este governo quer continuar a tributar a reforma brutalmente dos que foram lá fora trabalhar. E, portanto, eles quando chegam cá pagam o de cá e o de lá, como eu estava a dizer. Isto é errado. E nós temos que corrigir isto. Isto é errado e nós temos que corrigir isto. Deixem-me dar-vos um exemplo que eu até tinha aqui, por causa dos incêndios. Para verem como o país está uma treta, para não usar uma expressão ordinária que depois amanhã a imprensa vai pegar. Vocês lembram-se quando houve... Olha, eu estou a ver aqui uma pessoa que me diz assim, quer abrir uma empresa em Portugal e é uma burocracia infernal. E é que é isso mesmo. É que isto é uma burocracia infernal. Portugal tornou-se um inferno para tudo. E onde há muita burocracia, vocês já sabem. Há muita corrupção, não é? Porque isto interessa. A burocracia interessa. Cada passo que tem que ser dado tem que ser com a autorização do superior A, B, C, D, da junta tal, da associação tal, do organismo tal. Sabem o que é isto tudo? Está tudo a pôr ao bolso. Está tudo a pôr ao bolso nos processos todos. Há dias
que Portugal parece Moçambique, francamente. Há dias que Portugal parece aqueles países assim, onde para se pedir uma licença para qualquer coisa tem que se pagar. E se der por fora, melhor. Portanto, há dias que parece que somos esse país. Portanto, têm toda a razão. Porque efetivamente, nós estamos a tornar-nos um país de burocracia. Mas não pensem só que é a burocracia por acaso. A burocracia que interessa. Porque esta burocracia gera, como eu digo, esta mãozinha. Que é a burocracia gera a corrupção. É isso que nós temos que ter em atenção. Mas eu estava-vos a falar, por causa dos imigrantes, dos incêndios. Vocês lembram-se agora desta época de incêndios? Eu continuo a ter a certeza disto. Os incêndios em Portugal é um negócio. Um negócio. Nós só temos o país todo a arder porque interessa a algumas pessoas. Interessa a algumas pessoas. Pessoas que nós nunca agarramos, nunca os pusemos na cadeia e devíamos pôr. E a outros devíamos cortar a mama, que é quem anda a ganhar com a madeira, com os terrenos destruídos, não devia ganhar mais. Acabou. Mas não, nós somos estúpidos. Portanto, todos os anos o território arde, morrem pessoas, morrem animais, destroem-se propriedades, e nós o que é que fazemos? Vamos fazer negócio com isto tudo outra vez. Nós propusemos no Parlamento acabar com o negócio dos incêndios. Que ninguém pudesse ganhar dinheiro com aquilo. O que é que eles fizeram? Chumbaram, claro. Que é o que fazem sempre. Mas eu ia-vos dar o exemplo dos incêndios das casas dos emigrantes. Dos nossos emigrantes. Eu tenho aqui, eu vou tentar mostrar, se vocês verem que não é uma coisa minha, mas isto é notícia mesmo. Eu vou tentar mostrar aqui à câmara, eu acho que vocês conseguem ver isto bem. Bem, não se lê muito bem, está ao contrário, mas diz basicamente isto. Isto é o Ministro da Coesão, estão a ver aqui. E diz, casas dos imigrantes, os portugueses, perguntaram. E ele disse assim, deviam ter seguro. Se não têm, é um problema deles. Os nossos imigrantes portugueses, estão a ver? Ou seja, as casas que perderam, etc. Nananã. Problema, diz o Ministro, deviam ter seguro. Se não têm, problema vosso. Vejam este tipo, o descaramento deste tipo, que é Ministro. Dizer uma coisa destas. Quer dizer, os que vêm para cá não têm que ter seguro de saúde, não têm que ter seguro de nada, entram aí, têm tratamento no SNS, têm casas, muitas vezes, muitos deles recebem, como aqueles de Marrocos, subsídios de manutenção, de habitação, etc. Os nossos portugueses, que perderam a casa nos incêndios, tivessem seguro, não têm, olhem, paciência, problema vosso. Vocês já acham que estes tipos, acham que isto faz algum sentido? Acham que isto cabe na cabeça de alguém? Não cabe na cabeça de ninguém. Isto é só na cabeça destes que não gostam de Portugal. É que só pode ser. Quem diz uma coisa destas não pode gostar de Portugal. Tem que estar tão ajoelhado à agenda globalista, a esta malta de esquerda, a esta forma de pensar à esquerda, que não gostam de Portugal. É a única coisa que eu vejo. É a única coisa que eu vejo nisso. E por isso eu desprezo isto. Eu vou dar prioridade aos portugueses, quer aos que estão cá, quer aos que não estão. E há quem não goste, e eu percebo, até estão aqui muitos que não são portugueses nesta live e que me acompanham. Eu vou dar prioridade aos portugueses, porque nós, sabem porquê? Nós tivemos, durante muitos anos, nós demos sempre prioridade aos outros. Sempre prioridade aos outros. E isso tem que acabar. Nós demos sempre, tornámos um país, a Revolução teve coisas boas, evidentemente, mudou o regime, nós precisávamos de ser uma democracia, de liberdade, etc. Eu sou um defensor da liberdade, por isso é que eu não quero censura nas redes sociais. Aliás, é uma coisa que eu quero falar a seguir. Sabem que eles querem pôr censura nas redes sociais, não é só aqui, é em Bruxelas. Mas já vamos falar disso de seguida. Porque este é um assunto também importante. Nós precisamos ser um país de liberdade, precisamos ser um país sem restrições, etc, etc, etc. Mas, temos que deixar de ser aquele país que pede desculpa quase por existir, que está sempre a pedir desculpa pela sua história, que está quase... Ouça, eu vi uma notícia, não sei se viram nas minhas redes sociais, podem ver, de uma exposição na Gulbenkian, portanto em Portugal, e portanto com financiamento português e dos portugueses, uma exposição da Gulbenkian, em que acusa os portugueses pelo estado atual em que está o Brasil. Os portugueses atuais, coletivamente, são responsáveis pelo estado em que está o Brasil. Pessoal, foi no século XIX que o Brasil obteve a independência. Mas qual culpa nossa no estado em que está o Brasil? Puta que os pariu! Pá, desculpem lá a linguagem, mas é que quer dizer, chega de nos estarmos sempre a agachar, a pedir desculpa, a dizer, ai sim, somos os culpados. Desculpem lá, já chega. Chega desta conversa, pá. Estamos sempre a pedir desculpa, a dizer que a culpa é nossa em Angola, em Moçambique, no Brasil, etc. Agora, nós somos responsáveis pelo estado em que está o Brasil, que recebeu a independência no século XIX. No século XIX. Quer dizer, isto é absurdo. E mesmo quer dizer, até deputados em Angola já vieram dizer, e bem, que a culpa de Angola estar como está não é nossa, que foi há 50 anos ou há 60. É deles e da corrupção deles. Quer dizer, que não há um tipo das elites de Angola que não esteja a gamar. E a população cada vez mais na miséria.
Portanto, eu vou ser esse tipo de presidente que lhes vai dizer as verdades. Mas sabem que eu não sou caso único. Dizem assim, o Ventura, ouvi o nosso amigo, o Chicão, lembram-se? Claro que agora está feito com o Almirante e está feito com a esquerda toda. Eu ouvi-o na CNN dizer assim, o Ventura não tem perfil de todo, é completamente desajustado para ser Presidente da República. E eu vou-vos dizer uma coisa, pessoal. Se o ser ajustado é ter esta conversa que estes tiveram sempre, então eu não sou ajustado. E por isso não votem. Se querem um tipo que lhes diga cara a cara, assim, sem medo, sejam mais altos ou mais baixos, que lhes diga assim sem medo, nós temos orgulho na nossa história, nós não negamos a nossa história e eu vou defender o meu povo até ao fim. Se querem alguém, esse alguém sou eu. Se querem a conversa habitual, votem naqueles. Tem o Marcos Mendes, tem o Gouveia Mel, tem o António José Seguro, a mesma conversa de sempre. Portanto, se quiserem isso, aproveitem e votem neles, porque é isso que querem. Portanto, se ser desajustado é isso, então eu sou desajustado. Agora, eu sou ajustado para honrar e dignificar este país, que é isso que eu quero fazer. Eu quero o vosso voto, eu não estou aqui, como eu disse, estão aqui pessoas de todas as nacionalidades, mas eu quero que os portugueses confiem em mim, quero que vocês confiem em mim. Vivam em Portugal ou vivam fora de Portugal. Que o resto do mundo ou dos países com que Portugal se dá gostem de mim ou não, sabem uma coisa? É indiferente, zero. Que o Presidente do Brasil goste de mim ou não, é zero. Que o Presidente de Angola goste de mim ou não, zero. Que o Presidente de Moçambique goste de mim ou não, zero. Para mim, zero, não interessa nada. Nada. Se respeitarem Portugal, eu respeitá-los-ei. Embora alguns deles sejam corruptos, como é o caso do Lula da Silva, e é-me difícil respeitá-lo. Respeitá-los-ei. Se não respeitarem Portugal, eu não os respeitarei. Podem ser o Príncipe do Mónaco. Eu não quero saber. Eu não os respeitarei. Eles dizem que eu não tenho nível, que eu não sei comer com talheres, que eu etc. Bom, mas olha, eu digo-vos uma coisa. Eu vou-vos representar com toda a dignidade e com toda a força. Vou ser o presidente que vai levar o nome de Portugal a todo o lado e que vai defender Portugal em todo o lado. E que nunca mais vamos ter vergonha de nos chamar portugueses. Nunca mais vamos ter vergonha de ser Portugal. Isso eu prometo-vos. Portanto, aí eu acho que sou ajustado. Isso podem ter a certeza. Deixem-me falar-vos de censura. Porque anda aí uma conversa que vocês já viram muito de querer controlar as redes sociais. Ainda bem que estamos aqui numa rede social, porque é isto que eles não conseguem controlar, sabem? Eles vêm sempre com a história, para que é que o André Ventura está com isso? Ele é o que vai à televisão mais vezes, ele é o que fala mais. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos o segundo partido mais votado do país. Nós somos os líderes da oposição. Era o que faltava, que nos tirassem a voz. Mas sabem o que é que me preocupa mesmo? Não é a voz televisiva, né? Preocupa-me é isto. É nós aqui temos a liberdade de falar uns com os outros. Embora aqui eu já esteja a falar de facto há imenso tempo e vocês não estão a conseguir tanto e eu não estou a conseguir para mais ninguém, o que é uma coisa curiosa. Mas estou a ver-vos e estou a ver os comentários todos. Eles querem pôr censura nas redes sociais. Ouviram a Catarina Martins com a história de querer regular as redes sociais. Os outros candidatos todos, os que podem passar à segunda volta, todos concordam com isto. Marcos Mendes, Gouveia Mel, António José Seguro. Todos acham que se deve regular as redes sociais. Pessoal, vocês não comam os lados com a testa. Regular as redes sociais vai ser acabar com isto que nós estamos a fazer aqui. Vai ser acabar com isto. Vão passar a proibir-nos ou ter alguém aqui a monitorizar, estão a ver o que é que estamos a dizer, processos em cima deles, prisão em cima deles. Ou então bloquear as contas, como acontece já noutros países. Estão a ver? Imaginem, acabar com a conta do Ventura, do TikTok, ou do Chega, ou com as vossas, que eu estou a ver aqui. Vamos bloquear isto. Eles querem fazer isto. Nós temos que, a todo custo, impedir isso. E eu deixo-vos uma garantia. É verdade, eu sei que muitos me acusam disso, e hoje estamos a falar aqui transparentemente uns com os outros. Eu uma vez escrevi, penso que foi no X, na rede social X, que tínhamos que acabar com a bandalheira que estava a acontecer naquela rede social, de ataques contra forças de segurança, polícias, ameaças, etc. O que eu queria dizer é aquilo que me parece evidente, é que este país passou a punir tudo o que é coisas de polícias. Um polícia faz qualquer coisa, vai para a cadeia, ou tem processos, etc. Toda a gente pode ameaçar polícias, toda a gente pode atacar polícias, toda a gente pode dizer mal das forças de segurança e não acontece nada. Era isso que eu queria dizer. Agora, nós temos que ser firmemente contra a censura nas redes sociais. Isto é a nossa garantia de liberdade. No dia em que eles nos tirarem isto, tiram-nos a nossa liberdade. Porque isto é o que vocês estão a fazer, partilhar lives, estamos já com centenas de milhares de pessoas, com gostos, com partilhas, etc. Isto é o povo que está a fazer, são vocês, somos nós. Isto é a nossa garantia de liberdade. No dia em que ficarmos a depender da RTP, da SIC, da TVI ou de quem quer que seja, nós estamos na mão das elites, do poder económico e do poder político.
Porque eles tiveram na mão. Como é que aquela esquerda cresceu tanto durante as últimas décadas? As pessoas não sabiam que havia mais nada. As pessoas, eu estou-me a incluir também, todos nós. Nós crescemos formatados. Era assim, é isto e não podes sair disto. O que eles não gostam nas redes sociais aqui é que eles já não mandam em nós. Eles aqui já não controlam o que nós dizemos. Como é que nós discutimos. O que é que cada um quer dizer. Eu nem ninguém pode controlar o que vocês estão a escrever aqui. O que vocês vão pensar, o que vão partilhar. Se vão partilhar esta live, se não vão. Se gostam dela, se não gostam, ninguém. É isto que lhes mete tanto medo. É isto que lhes mete tanto receio. É que eles não controlam. Eles não controlam. Portanto, eu vou opor-me firmemente a qualquer censura nas redes sociais. Podem ter a certeza absoluta disso. E eu conto convosco para isso. Se for preciso competições, se for preciso irmos ao Parlamento fazer manifestações, o Chega usará todos os seus deputados, que eu sei que todos concordam com isto, para impedir qualquer censura nas redes sociais. Eles não querem, claro, também, eu percebo, os nossos seguidores de um deputado do Chega devem ser mais que os deputados todos do Partido Socialista ou do PSD. Portanto, eles não querem. Eles querem limitar-nos a liberdade para vos dar palha. Consideram que vocês são burros e querem vos dar palha. A palha que durante 50 anos levámos. A tal palha dos escravos, temos todos um ambiente porreiro em Portugal, não vamos falar de mais nada que não interessa, que senão o fascismo volta. Esta conversa, estão a ver? E nós temos que defender esta liberdade. Pessoal, não levem isto a brincar, porque se nós não defendermos a liberdade nas redes sociais, nós um dia ficamos sem ela, sem toda a liberdade. E isso não pode acontecer. Portanto, eu vou mais uma vez apelar, e no último debate com a Catarina Martins ficou muito claro, ela quer regular as redes sociais. O regular é isto: passas o limitezinho, levas uma multa. Passas um limite, vais preso. Eu acho que não podemos chegar aí. Eles querem controlar-nos e nós não podemos deixar. Aliás, é curioso que a questão do dinheiro, que se calhar vocês não se apercebem tanto, mas há uma estratégia de Bruxelas para ir começando a limitar isto, porque não controla. Limitar as redes sociais, acabar com o uso do dinheiro físico, o dinheiro que circula fisicamente. Querem tudo em cartões e digital, porque assim controlam-nos. Assim conseguem controlar-nos. Assim sabem bem onde é que gastamos o dinheiro, onde é que andamos, o que é que fazemos, se tomarmos café aqui no café da esquina, se tomarmos no outro, se almoçarmos no sítio A, no B, se comprarmos coisas online, se não comprarmos, se encomendarmos umas velas, se encomendarmos uns copos, o que é que fazemos? Isto é o início da ditadura. Muitos estão a escrever ditadura camuflada. É isso mesmo, é ditadura camuflada. E eu espero que nós tenhamos a capacidade de lutar contra isso. E tudo farei para lutar contra isso. Portanto, se defender a liberdade e defender a democracia está agora em jogo, somos nós que o estamos a defender. Porque os outros o que querem é acabar com isto. Eles podem dizer que não. Que querem. Claro que os jornalistas também preferem acabar com as redes sociais e controlar as redes sociais. Sabem porquê? Porque se eles têm o palco todo. Muitos jornalistas, não são todos, porque há jornalistas sérios, mas uma grande parte quer controlar as redes sociais e acabar com elas, porque é a forma que tem de voltar a ter palco. Há jornais que já não imprimem 1000 jornais. Comparando, imaginem, com o que se chega a milhões de pessoas que nós conseguimos fazer. Portanto, eles estão a perder a mama, estão a perder o palco. Acabou a torneira. A esquerda está a ver que o melhor era quando estava a comunicação social tradicional, porque eles controlavam aquilo tudo. Basta ver as redações da maior parte dos jornais. É tudo Bloco de Esquerda, Partido Socialista e agora PSD também. Nas redações, basta ver. Não há um comentário que seja isento, ou há muito poucos. Porquê? Porque eles habituaram-se a isto. E agora sair disto é uma luta contra o sistema brutal. Mas nós temos que ir a travar. As grandes batalhas valem a pena quando nós estamos a lutar por uma causa maior. E nós estamos, neste caso, a lutar por uma causa maior, que é a da liberdade. Eu não quero que todos sejam do Chega, nem que pensem como o Chega, nem que pensem como eu. Eu quero é que todos pensem livremente. E quero é que todos possam discutir livremente. Por isso é que eu vou a todos os debates que me pedem, por isso é que eu vou às entrevistas, por isso é que eu confronto os jornalistas, porque eu acho que já chega de estarem sempre a condicionar-nos o pensamento. Olha, a propósito de condicionar o pensamento, não sei se vocês viram o que aconteceu. Eu não sou de lamúrias, como sabem, eu vou a debates, eu vou com tudo, eles atacam, eu ataco, eu respondo, eu sei que é... Eu tento dizer-lhes o que vocês lhes gostariam de dizer. Quando eu estou lá, eu penso em vocês. Penso o que é que vocês que estariam aqui diriam, e eu tento ser a vossa voz. Mas não sei se viram o que aconteceu agora com a Eva, com aquela deputada luso-angolana que temos no Partido Socialista, a rapper, aquela deputada que é rapper ao mesmo tempo, que está sempre a dizer que nós somos racistas, etc. e tal. Os coitadinhos habituais.
como é negra e luso-angolana, acha que pode dizer o que quiser e que ninguém a pode contrariar, porque é sempre de uma minoria e é uma coitadinha. Não, eu não tenho esse problema. Se é para dizer, se é para confrontar, eu estou aqui, porque não tenho medo de confrontar ninguém, nem nenhum interesse escondido. Foi fazer queixinhas que tinham mandado para a terra dela, não é? Foi fazer queixinhas. Mandaram-me para a minha terra e tal. Todos os jornais abriram com isso. Todos os jornais, inquéritos no Parlamento, na transparência, coisas gravíssimas. Tem que se expulsar os deputados do Chega, tem que se pôr um código de conduta. Na sexta-feira, quando eu estava a debater com a Catarina Martins, ela chamou-me alguma coisa como porco no espeto. E não foi em segredo, nem foi em boca. Escreveu mesmo numa rede social. Chamou-me porco no espeto. Viram algum drama sobre isto? Viram inquéritos na transparência, no Ministério Público? Viram alguém a pedir sanções para os deputados? Zero. É este país ao contrário que eu não aceito. Em que se alguém de direita diz alguma coisa sobre estes coitadinhos, é o fim do mundo, abrem telejornais, etc. Uma deputada chama ao candidato presidencial porco no espeto. E está tudo ok, não há problema, porque foi contra o André Ventura. E portanto pode-se chamar o que quiser, porque ele é mesmo um fascista, um racista, um porco, e portanto não há problema nenhum. Estão a ver? É isto, por isso é que eles querem acabar com a liberdade. Porque eles habituaram-se a controlar, agora estão a perder a mama, estão a perder o controle sobre isto, então querem ir o que sabem fazer melhor. É lei, prisão e tentar calar-nos. É isso que tentam fazer. Podem confirmar esta história da Eva Brás, penso que é assim que ela se chama, porque só um jornal ou outro tiveram coragem de publicar isto. Os outros ficaram calados porque não interessava tocar nisto. Então, uma ofensa ao candidato presidencial do Chega, uma ofensa ao Chega, e se a mulher é não dizer nada, que é para as pessoas não pensarem que também há ofensas do outro lado. É que há. Pessoal, eu fui deputado único. Portanto, antes de termos 12, e depois 50, e depois 60, antes de tornarmos líderes da oposição, eu estive sozinho no Parlamento. Eu ouvi porco, fascista, racista, mas no plenário. Só que a alguns não lhes interessa escrever isso, e a alguns não lhes interessa anotar isso. Eu ouvi deputados que passavam por nós, isto até já foi dito por outros deputados do Chega, quando já éramos mais, e diziam: o cheiro aqui não se aguenta, é nauseabundo. Do género, estão a ver, aqui não se pode estar ao pé destes tipos. Tudo isto aconteceu, os jornalistas sabem disto, mas ignoram. Não lhes interessa falar sobre isto. Percebem? É isto que eu tenho dito, é contra isto que eu me levanto. Portanto, se houver liberdade dos dois lados, eu estou cá para defender, para debater, para argumentar. Não aceito, é um país todo maniatado, com todo a pender para um lado, e é isto que aconteceu nos últimos anos. Várias pessoas me pediram para falar da questão da literacia financeira, que basicamente, só para não confundir muito também, para perceberem o que é que estamos a falar, nós propusemos no Parlamento que houvesse literacia financeira para que as pessoas possam ter a noção da melhor forma de gerir o seu património, mas também de ter uma noção sobre as contas públicas, a economia, etc. Sabem quem é que votou contra? A esquerda e o Partido Socialista. Não lhes interessa que as pessoas tenham literacia financeira em Portugal. À esquerda interessa que sejamos estúpidos todos. Aliás, francamente, não levem a mal, mas estas pessoas que ainda votam no PCP, no Bloco de Esquerda e tal, têm que estar muito mal informados. E é isso que eles querem, pessoas mal informadas e que continuem limitadas. Por isso votaram contra uma coisa que era dar literacia financeira às pessoas. Isto é, não é de esquerda nem de direita. É explicar como é que funciona a economia de um país, o que é que podemos fazer para melhorar, como é que se pode gerir o património de cada pessoa, tornar-nos mais ricos. Eles dizem sempre, o André Ventura fala dos mais ricos, parece que gosta deles. A questão não é essa. Eu quero as pessoas mais ricas, não quero mais pobres. Se eu quisesse as pessoas mais pobres, eu ia para a Venezuela viver. Ou para Cuba. Eu quero que vocês, que nós todos, tenhamos capacidade de nos tornar pessoas ricas, um país rico. E para isso precisamos de literacia financeira. Pois a esquerda também não quer isso. A esquerda também quer o mesmo modelo que temos há 50 anos. E finalmente deixem-me falar-vos de educação. Porque eu acho que se tem falado pouco de educação nestas eleições. Eu também confesso, talvez a culpa também seja um bocado minha. Porque no meio destes temas todos e das polémicas, às vezes isto passa ao lado. A educação é central neste país. Nós temos uma educação, e agora não estou a falar dos professores, porque nós temos professores heróicos que fazem o que poucos fazem. Mas, sobretudo, nós temos funcionários, auxiliares das escolas que são heróis, porque levam com tudo no país todo. Levam com tudo, aguentam tudo e são heróis. E eu não me esqueço deles, nunca me esqueci deles. Acho que nós devemos dar-lhes essa homenagem. Muitas vezes falamos de professores e esquecemos dos que lá trabalham também. Dos auxiliares, dos que fazem as escolas funcionar, os colégios funcionar, todos. Mas deixem-me falar-vos do modelo de educação, porque é que eu queria falar disto. Nós temos uma educação toda formatada.
toda formatada. A educação que temos, os modelos de educação que temos na história, na filosofia, na economia, é um modelo todo ele esquerdoide. Todo ele a mostrar que a nossa história parece que nasceu a 25 de abril de 1974, que houve tempos gloriosos, não falam dos crimes do PREC, da Revolução, dos que perderam tudo, dos que tiveram que emigrar, das propriedades expropriadas, dos que foram presos sem razão, dos assassinatos, nada. É uma história toda gloriosa da esquerda, contra o fascismo, contra o racismo, contra a ditadura. Está tudo maniatado e formado desta forma. E agora, passados estes anos, começámos a ter outro tipo de educação, que é a educação sem valores e o wokismo. Não sei se vocês viram na RTP2, há pouco tempo eu partilhei isso também nas redes sociais, vocês podem ver, uma peça para crianças em que uma menina aparecia na televisão, mas depois tinha pilinha. Portanto, dizia aos pais, pais, eu sou uma menina, mas também posso ser rapaz e ter pilinha? E os pais diziam, claro que podes, filha, isso não há problema nenhum. A dizer-lhes, tanto faz ser rapaz ou rapariga, se és rapaz e queres ser uma rapariga, podes ser, isso não há problema nenhum. Pessoal, isto deve ser a nossa educação. É isso que nós queremos, é dar estas educações, é passar este modelo de educação para os miúdos. É que quando são miúdos em idade escolar, pré-escolar e escolar, começarem a dizer que podem ser rapaz e rapariga, que é igual ser homem e mulher, que eles podem mudar de sexo à vontade, que o país começou a 25 de abril de 74, que tudo o que é de direito é mau, que os valores da família, de Deus, do trabalho são maus. É isso que nós queremos. Estão a ver? Tudo isto está montado para que quem fale de família, para quem diga que ser homem é ser homem, ser mulher é ser mulher, e quer os direitos dos dois iguais, mas que não é o mesmo ser homem e ser mulher. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. É uma coisa evidente, básica, biológica, que não devia sequer precisar de discussão. Mas não, estamos a transformar a educação, a dizer assim, vocês querem ser transgéneros? Então sejam transgéneros. Querem ser transexuais? Sejam. Então nós devemos dizer isto a crianças com 10 anos e com 9 anos. É isto que querem de educação. Pá, é só pensar um bocado. É só pensar um bocado. E estas coisas agora do intersexo e do transgénero e etc. Pá, tudo o que é aberração agora entra na educação. Tudo o que é aberração passa a ser parte da educação. Eles não gostam que se diga assim. Isto é muito violento, muito agressivo. Pessoal, mas é o que é. Estão a tornar a educação numa aberração. E nós temos que defender as nossas crianças. Nós temos que defender o futuro. Senão um dia não há futuro. Um dia nós queremos que haja futuro e ele não existe. Portanto, quando eu olho para o que está a acontecer hoje no modelo de educação, nós temos que voltar a reconstruir tudo. Nós precisamos de uma educação forte, que compita com os melhores do mundo, porque temos que ter os melhores. Temos que produzir os melhores. Temos que ter a capacidade de ter pessoas bem formadas que disputem os melhores lugares a nível internacional. Mas temos que ter uma educação de valores também. E ter uma educação de valores é isto. É defender que a família é um pilar fundamental. É defender que ser homem e ser mulher não é a mesma coisa. É defender que há direitos iguais que têm que ser respeitados. Que não se pode tratar as mulheres como fazem as culturas islâmicas. Que não se pode tratar as mulheres como objetos. Eu não sei se vocês viram. Agora lembrei-me de outra coisa. Vocês já viram que eu falo muito, não é? Eu lembrei-me de uma coisa, de um vídeo que anda a circular. Eu até pedi hoje até para me darem mais informações sobre ele. Penso que é em Itália. Numa cerimónia cristã de Natal. O nosso Natal. Em que os muçulmanos invadem a praça, penso que é em Milão, para proibirem a celebração do Natal pelos cristãos. Pessoal, isto não tem nada a ver com religião. Uns são religiosos, é o meu caso, eu sou religioso, muitos dos que estão aqui não são, mas nós vivemos numa cultura cristã. Nós celebramos o Natal. Seja os que celebram religiosamente, como é o meu caso, seja os que celebram em família e gostam do Natal porque estão juntos com as suas famílias, gostam do espírito de Natal, como é o meu caso também, eu gosto muito do Natal. E não é ninguém que vem desses países, da Arábia Saudita, do Afeganistão, do Paquistão, de Marrocos, dizer-nos que nós não podemos celebrar o Natal. Ou as escolas terem medo de terem crucifixos porque ofendem os muçulmanos. Então que tipo de educação é que nós estamos a ter? Então mais vale nós vergarmos à cultura deles, que é isso que eles querem. Acham que nos países deles se deixam andar com símbolos cristãos? Acham que nos países deles tratam bem os cristãos e dizem que eles podem fazer o que quiserem, que podem celebrar o Natal? Não, em muitos destes países árabes não pode haver igrejas, as pessoas são perseguidas e os que defendem a fé cristã são mortos. Mais uma vez, nós somos estúpidos ou quê? Não percebemos que isto é uma questão de invasão cultural, de transformação cultural? Nós temos que continuar a defender a nossa cultura. E isto, reparem, não tem a ver com religião. Uns são religiosos, outros não. O Natal é nosso, é da nossa cultura. Não há nenhum islâmico que nos vai proibir de celebrar o Natal.
Portanto, quando nós dizemos o modelo de educação tem que mudar, eu não tenho. Olha, um senhor aqui estava-me a dizer que no Martim Moniz não há luzes de Natal, porquê? Eu não sei se há ou não, mas vou saber. Pode ter a certeza que vou saber. E se não houver, é mais uma vergonha. Porque estamos com medo de os ofender. Se não houver luzes de Natal no Martim Moniz, na Baixa do Porto, ou em sítios onde há imigrantes, ou no Algarve, ou no Alentejo, então estamos a vergar-nos, estamos a ceder. Mas vou saber, eu estou a ver aqui agora comentários sobre isso, podem ter a certeza que eu vou saber. Porque se não houver, é mais uma vergonha. Estão a ver, é o medo de ofender os imigrantes. Não podemos ofendê-los, eles não gostam do Natal. Paciência, não gostam do Natal, pegam nas coisinhas deles no Natal e se quiserem regressam depois. E também, francamente, se não gostam do Natal e são assim tão intolerantes, não fazem cá muita falta. Mas não gostam do Natal, pegam no aviãozinho, vão-se embora e depois voltam depois do Natal. Não somos nós que deixamos de celebrar o Natal por causa deles, não é? Isso parece-me uma coisa mais ou menos evidente. É este ajoelhar sempre, estão a ver? É esta cultura que criámos, que nós temos que aceitar tudo de todos e que temos que aceitar que façam de nós o que quiserem. Não posso aceitar. Aliás, não sei se viram ontem, na Operação da Babilónia, na sexta-feira, na Operação da Amadora, no Centro Comercial da Babilónia, quando pediram... Eu mostrei isso na televisão, no debate com a Catarina Martins, não sei se viram. Quando disseram duas filas, os que têm documentos e os que não têm documentos. A fila dos que não tinham documentos era enorme. Uma operação de rotina. E a esquerda ainda diz, não devíamos ter estas operações, a polícia está a ser muito dura, etc. Estas pessoas não têm documentos, não aqui sem documentos, e nós é que estamos a ser muito duros. E depois ainda não querem que a gente celebre o Natal, não querem que a gente dê direitos às mulheres, até os animais. Muitos dizem-me assim, e eu vou terminar, que eu tinha dito que isto era 1 hora no máximo, mas olha, deixem-me terminar com os nossos amigos de 4 patas. Vocês sabem que eu adoro animais, sou louco por animais, tento ajudar tudo o que posso. Eles até me dizem que eu já não paro de levar animais para a sede, já temos lá 2 gatinhos que sabem, o António e o Santiago. Amanhã vou pôr um vídeo também sobre eles para verem. Mas até isto dos animais me custa muito ver que... Eu percebo as pessoas que me dizem que nós não podemos, que o discurso não pode ser centrado à volta dos animais. Porém, eu acho que nós ainda em Portugal ainda não chegámos ao ponto de dar o tratamento de dignidade aos nossos animais. E uma sociedade que trata mal os animais é uma sociedade que não evoluiu o suficiente ainda. Mas vejam também isto sobre os animais e a imigração. Os ciganos tratam muito mal os animais. Essa é a verdade, podem gostar ou não. Tratam mal os cavalos, tratam mal os cães, tratam mal os gatos, e ninguém faz nada, porque são ciganos e todos têm medo. Mas, em muitos sítios, os ciganos roubam os cães das pessoas quando são valiosos e vão vendê-los ou ficar a tratá-los mal o resto da vida. E eu não vou aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Não são todos, evidentemente, mas há essa prática na cultura cigana. As pessoas, quando têm animais e vivem ao pé de ciganos, já têm medo de ter os animais, porque sabem que eles os podem ir lá roubar. E depois tratam-nos mal. Vê-se a forma como tratam cavalos, enfim, todo o tipo de animais. Mas também os muçulmanos, que acham que os animais são impuros e que isto está a acontecer, ainda não tanto em Portugal, embora já um bocadinho, mas sobretudo em países que nós temos visto, a Inglaterra, na Escócia, etc. Pessoas que estão a ser proibidas de passear os seus animais de estimação porque os islâmicos não gostam que os animais de estimação passeiem ao pé deles. Mais uma vez, desculpem lá, azarinho. Quer dizer, nós é que temos que decidir como é que tratamos os animais. E na nossa cultura, os animais têm que ser protegidos. E as pessoas sentem os animais como parte das suas famílias, do seu carinho familiar. Não vão deixar de o fazer só porque os imigrantes não gostam. Quer dizer, eles é que têm que se adaptar à nossa forma de viver. Se nós gostamos de animais e os queremos proteger, eles têm que aceitar isso. Se não gostam, mais uma vez, aviãozinho, e lá no país dele, infelizmente, fazem o que entenderem. Agora não nos vêm dizer como é que devemos tratar os animais. Quer dizer, isso já é o limite, não é? Pronto, pessoal, eu já falei muito hoje. Ainda há muitos temas, eu tenho visto aqui que com muitos outros temas, eu prometo, eu estou a ver aqui da criminalidade brasileira também, eu vou-vos dizer isto mais uma vez, embora eu agora não possa ficar aqui a responder a todas, então nunca mais saímos daqui. Mas deixem-me só dizer isto. Quando eu falo de imigração, eu estou a falar de todos, inclusive é dos brasileiros também. E sabem uma coisa, muitos brasileiros que até votam em mim, no Chega, etc., são os primeiros a dizer que não querem importar esta bandidagem que vem do Brasil, do primeiro comando da capital, e que estão a invadir, através das máfias, o que está a acontecer em Portugal. Portugal tornou-se um antro de máfias. Temos que aceitar isso. Já o disse o diretor da Polícia Judiciária, já o disseram os diretores das polícias muitas vezes, mas sobretudo os polícias que trabalham no dia-a-dia sabem isto. Estamos a tornar-nos um antro privilegiado das máfias. E, portanto, os próprios brasileiros fogem dessas máfias. E vêm tentar procurar aqui um refúgio, mas depois se vem
o criminoso e o bandido para cá também. Isso é que não pode ser. Portanto, eu quero deixar esta garantia a todos. Seja de que país for do mundo, Portugal comigo vai ter controle de fronteiras. E Portugal comigo vai passar a controlar quem entra. E tudo o que é criminoso não vai entrar. E tudo farei para que o Parlamento tenha uma lei também de que quem comete crimes depois de cá entrar seja expulso. É assim. Os nossos imigrantes lá fora também têm que se sujeitar a estas regras em muitos países. É a simplicidade das coisas. Vens para Portugal, entraste, dizes que vens trabalhar, contribuir, etc. Cometeste um crime de assalto, de violação, um crime de agressão, etc. É cumprir a pena, ir embora. Mas cumprir a pena, primeiro. Cumprir a pena. Eu sei que muitos dizem, mas ainda vamos estar a pagar-lhes na prisão. Meus amigos, eles têm que pagar. Se não se vão lá para os países deles, eu não sei se eles vão pagar. Se alguém viola uma mulher portuguesa, não vou pegar nele e pô-lo em Cabo Verde, se ele for cabo-verdiano. Ele cumpre cá a pena dele, que eu acho que devia ser o resto da vida, mas se não pode ser, cumpre cá a pena dele, depois vai para o país dele. É assim, com clareza, que se resolve as coisas. E é assim que não se tem medo de dizer às pessoas o que é que vamos fazer. Estão a ver? É esta clareza que eu quero ter nesta campanha. E por isso é que muitos dizem que eu sou muito agressivo e muito frontal e que é sempre a mesma conversa nos debates. Não é a mesma conversa. Eles é que querem que nós mudemos de conversa. Mas nós não vamos mudar de conversa até este país ter a mudança que tem que ter. Eu não vou mudar de conversa até este país ter a mudança que tem que ter. E é isso que eu acho que nós temos que fazer e é isso que eu acho que nós temos que garantir. E é com este estilo, com esta força, com esta energia, olhem, com estas bandeiras que eu estou a ver vocês porem aqui nos comentários, que nós vamos até ao fim. E se já estamos em primeiro nas sondagens, imaginem o que vai acontecer nestes próximos 40 ou 50 dias. Vamos ficar em primeiro ainda com uma vantagem muito, muito mais alargada. E vamos conseguir vencer no dia 18. Porque eu estou mesmo convencido que este movimento é imparável em Portugal. Pessoal, uma boa noite a todos. Prometo voltar muito, muito em breve com respostas a todos os assuntos que tenham, porque eu não sou de fugir a assuntos. Vamos responder a tudo, vamos falar de tudo. E é isto, olhem, desejo-vos uma boa noite. Amanhã um bom feriado. Amanhã vou estar com os jovens em Carcavelos. Vamos nos juntar para uma tertúlia também com jovens, discutir os temas dos jovens, discutir o futuro, procurar responder ao futuro. E a campanha continua. Um abraço a todos, viva Portugal e estamos juntos.